Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o capítulo 4. Jerônimo de Araújo Silveira e família. Não lográvamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Excruciantes saudades, como ácido corrosivo que nos entorcesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Tava com saudade, né? Saudade dos parentes, dos amigos. Gente, para quem não sabe, os suicidas, eles ficam isolados. Eles não têm contato mais com os parentes desencarnados, porque eles não têm padrão vibratório para vê-los. Os parentes que estão desencarnados e que estão no padrão vibratório superior pode vê-los, inclusive, se tiver mérito, pode interceder por eles, né? Porque no plano espiritual, gente, tudo é obtido pelo trabalho. Trabalho é lei, viu? Não tem nada de descanso eterno depois da morte. Você só pode adquirir direitos de velar pelos seus familiares, pelas pessoas que são caras a você, se você tiver mérito, ou seja, se você tiver trabalho, horas de trabalho, tá? Então não pensa, ai, meu Deus, faleceu um parente seu, a mãe, o pai, um tio, não sei, uma pessoa muito amada, e você fala, ai, agora eu tenho um anjinho no céu velando por mim. Não é assim, gente. Para a pessoa ter méritos, primeiro que ela precisa ser desapegada, senão ela não vai conseguir auxiliar com justiça, ela vai ser muito parcial. Tudo ela vai tender a favor do parente dela. Tudo, e às vezes a razão tá com a outra pessoa, tá do outro lado, né? Ainda mais no plano espiritual que a gente vê as diversas encarnações, que a gente tem uma visão de um panorama mais amplo, né? A gente não pode ter essa visão muito restrita de achar que família são só os nossos parentes, né? Então não é porque morreu que um anjinho agora tá no céu velando por nós. Não é assim, viu? Desculpa, gente, que chegou uma ligação aqui, aí tive que recusar. Então, não é porque morreu que tá velando por nós, que tem um anjinho no céu velando por nós, não é assim. A pessoa tem que, primeiro, ela tem que ser desapegada e depois ela tem que ter horas de trabalho para poder interceder por algum parente aqui na Terra, né? Ela tem que ser digna da confiança, ela tem que ter merecimento no mundo espiritual, tá? Não é aqui que o filhinho apronta e a mamãezinha vai tirar satisfação com todo mundo. Não é assim, viu? Do outro lado existem leis, e as leis são muito diferentes das leis daqui. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. Entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidades futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixassem na terra, ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Ou seja, eles não podem ter contato com os parentes ou com os amigos, mas eles podem saber, por exemplo, que o fulano de tal tá orando por você. O fulano de tal fez uma prece por você, te mandou bons sentimentos. O fulano de tal pensa em você, tá? Mas não pode ter contato. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso, ou seja, bastante curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que posteriormente compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Existia em cada dormitório certo aparelho delicadíssimo
estruturada em substâncias eletromagnéticas, que acumulando potencialidade invariável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta, que lhe era parte integrante, quaisquer imagens e sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos, ou seja, uma TV, né? Uma televisão. Naquela época não tinha televisão, né, gente? Século XIX não tinha televisão. Então ele não sabia explicar, ele não podia falar, tinha uma televisão aqui. Ele não tinha essa palavra, a palavra televisão ou televisor não existia naquela época. Né? Do mesmo jeito que há pouco tempo não existia multimídia. No começo do século XX, em 1900, ou na metade, 1980, vai, até, gente, 1980, ninguém conhecia essa palavra multimídia. Ninguém sabia o que era internet. Como é que alguém ia explicar, por exemplo, o que é uma internet, o que é um WhatsApp? Hoje a gente fala, o desejo é um WhatsApp de Deus. Antigamente não, ele não sabia nem explicar o que era um televisor, tá? Mas não passava qualquer coisa nessa televisão. Podia refletir a imagem das pessoas que pensavam neles. Era uma televisão sintonizada nas preces dos parentes e dos amigos que tinham um sentimento verdadeiro de amor, ou de pessoas que se interessassem por ele. No Evangelho no Lar, gente, aqui eu sempre peço pelos suicidas e pelo Hospital Maria de Nazaré, eu sempre faço uma prece por eles no meu Evangelho no Lar. Sempre peço que os espíritos levem o seu amor, a sua vibração de paz para o Vale dos Suicidas e para o Hospital de Maria de Nazaré, né? Porque lá é o local mais necessitado do astral. O Vale dos Suicidas fica muito embaixo, muito embaixo, bem embaixo mesmo. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo, invocando mercês, favores, para nossas almas enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, acende uma luz, que traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes sobremodo nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes raramente mitigavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Olha os preconceitos aqui, né? A gente não vai com a cara de fulano, a gente julga ciclano, a gente pensa mal de Beltrano, né? E na hora da necessidade são essas pessoas que vão estender a mão pra gente, né? E aquelas pessoas por quem a gente tem tanto apreço, às vezes, ou por causa da aparência, ou por causa da posição social, ou porque a gente tem algum interesse nessa pessoa, né? Tá nem aí com a gente. Poderíamos, assim, saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar, ou a nosso favor praticar. Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento, que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital, referência às atenções deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece se pudessem harmonizar às ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Não adianta saber que quando você partir, você deixa a tua missa paga, viu? Você paga os favores pro padre, sabe? Você paga as preces. Vou pagar essas orações, vou pagar essa missa, vou deixar a missa de 1 ano paga, né? De 1 semana, de 15 dias, de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, eu vou deixar tudo paga. Chega lá no momento da missa, o padre só lê teu nome aí
entre 50 nomes, ele lê um só. Isso aí não é nada, viu? Não vem do coração, não é uma oração sincera. Você está jogando seu dinheiro no lixo. No lixo. Só chegam as preces que venham realmente do coração, porque essas têm poder magnético para vencer as distâncias vibratórias. Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado a respeito da individualidade que o praticasse, tal como desejaria nossa ansiedade. Ou seja, quem está orando por eles gostariam de saber quem é. Né? Se de repente aparece na imagem da televisão lá um rosto de uma pessoa que eles não conhecem, eles gostariam de saber quem é, mas eles não podem ter informação. A menos que eles conheçam a pessoa, né? Eles reconheceriam o rosto. Mas se eles virem uma pessoa desconhecida, eles não podem saber quem é, de onde provém, nada. Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além. De outras zonas astrais, como de outras localidades da nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Na Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo Divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente por meio de correntes mentais vigorosas, que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. O Espiritismo é uma bênção, né, gente? É a doutrina mais maravilhosa que eu conheço. Não existe doutrina que explique com tanta riqueza de detalhes como é a vida no mundo espiritual e como nós devemos pautar a nossa vida aqui, né? Porque a nossa vida aqui é uma continuação da vida espiritual. A gente só está envolvido por um corpo. Nós não somos espíritos. Aliás, não existe separação entre o mundo espiritual e o mundo material. É tudo um contínuo, um espaço-tempo só. Nós simplesmente, enquanto estamos aqui, estamos dentro de um corpo, estamos habitando um corpo. Mas quando dormimos, o corpo fica na cama e a gente sai, né? Continuando aí a nossa vida espiritual. Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo, depois que eles estavam já bem recuperados, que eles estavam próximos já do reencarne, que eles já tinham feito muitos tratamentos magnéticos, né, que o perispírito já estava um pouco mais reajustado, as vibrações também um pouco mais elevadas, eles podiam receber a visita de alguns parentes e de alguns amigos. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena.
não têm regalias normais, vivem em plano expiatório penoso, no qual não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, ao passo que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. E vai reencarnação nisso, hein, gente? Às vezes uma, duas, 3 reencarnações para reparar o dano de um ato, de alguns segundos. Falta de você pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, ou tomar um monte de remédio, ou se atirar de algum lugar, é uma questão de segundos. E às vezes levam séculos para você recuperar teu perispírito e continuar o seu caminho da evolução. Então é de se pensar, né? E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso disse o nosso mestre. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último ceitil. Mateus capítulo 22, versículo 13 e Mateus capítulo 5, versículo 26. Avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. 2 acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram à nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservando para o seguinte a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que então nos ofertou. Certa manhã, apresentou-se o jovem doutor Roberto de Canalejas a participar-nos que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde, devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento, a que estávamos confiados no momento para esclarecimentos de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à reunião, pois que não se supunha obrigado à obediência a serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado. Ai, gente do céu. Falar o quê, né? Falar o quê? Falar o quê? Olha isso. Não se supunha obrigado à obediência a serviço. Ou seja, ele não se achava obrigado a obedecer aos outros feito um servo. Ou seja, ele achava que não era empregado de ninguém. Estava ali no hospital, estava sendo tratado. Ia receber instruções, né? Ia receber apoio. E achava que não era obrigado a obedecer, porque não estava com vontade. Achava que não era empregado. Gente, como o suicida é orgulhoso. Aliás, uma característica comum nos suicidas é o orgulho gigantesco e o egoísmo, né? Porque a pessoa acha que só a dor dela existe, só a dor dela é importante, né? O resto é o resto, né? Ela tá assim no topo. Ai, ai. Bom, continuando aqui. E mais, hein? Que na ocasião somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Ou seja, a única coisa que eu quero saber é da minha família, entendeu? Se eu não souber da minha família, não me interessa mais nada. Não tô nem aí, não sou obrigado a obedecer. Ninguém manda em mim, não sou empregado de ninguém. Esse é o pensamento dele. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostras de quaisquer agastamentos, que era portador de um convite e não de uma ordem, e que por isso mesmo nenhum de nós seria forçado a anuir. Que vergonha, hein? Que tapa na cara. Que tapa na cara. Hein? A pessoa já chegou com aquela arrogância. Eu não vou, não sou obrigado, ninguém manda em mim, entendeu? Só quero saber da minha família, o resto não me interessa. Não vou. E o outro falou, nossa, moço, mas eu só tô convidando, eu não tô obrigando ele. É só um convite. O diretor só fez um convite. Vai quem quer, né? Não é obrigado. Que vergonha. Bom, envergonhados frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados. E foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que aquecemos, agradecendo ainda a honra que nos dispensava.
Já por esse tempo éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos. Mas mais tarde eles vão explicar como é que são esses tratamentos, né? E com o qual igualmente não concordara o antigo irmão da Santíssima Trindade de Lisboa. Nem com os tratamentos ele concordava, né? O que você está fazendo comigo? O que é isso? Que remédio é esse? O que vocês vão fazer? O que vocês vão aplicar? Para que serve isso? Não, não quero isso, não preciso. Aquela arrogância, aquele... Ai, que nojo, né, gente? Que nojo! Assim que soube ser a terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas. Ai, reiki, não quero saber. Floral de bar, ai, pra que isso? Que bobagem. Ressonância harmônica, pra quê? E que é isso, meu Deus do céu? Ondas de informação, que negócio é esse, gente? Não quero nada disso. Não é verdade? Não é assim que as pessoas falam? Pra quê? Uma vez eu falei de reiki pra uma pessoa e essa pessoa disse pra mim, que jaca é essa? Que jaca é essa? Eu falei, meu Deus do céu. É um tratamento magnético, gente. Assuntos que absolutamente não admitia. Isso é o ruim de muito católico, né? Só admite a religião deles. Tudo mais... Evangélico, então, acha que tudo é o diabo. Tudo que não tiver relacionado à igreja é coisa do diabo. Então não aceita nada. E é o tratamento que vai curá-los, gente. Porque o perispírito é energia. O corpo físico também é energia, só que é uma energia muito densa. Né? E o perispírito, por mais densificado que ele esteja, com esses fluidos negros, com esses miasmas, ainda é mais sutil que o corpo físico. Então precisa. Você não vai tomar um comprimido que você toma aqui, você não vai tomar um antibiótico, com um comprimidinho assim que vão te dar com essa densidade aqui da terceira dimensão. Você vai fazer tratamento magnético, é aplicação de passe, aplicação de reiki, de cromoterapia, que a gente, aliás, deveria começar a fazer desde aqui na Terra, né? Desde quando a gente está encarnado, a gente deveria começar com essas terapias holísticas. Mas muita gente não gosta porque é catártico, né? Porque faz limpeza, para falar que está passando mal, que piora. Mas é a única forma de limpar o perispírito. Além de você praticar o bem, é claro. De você ajudar, de você trabalhar, de você estudar. Mas para você limpar os miasmas é com terapia energética. Não tem outra forma. É com onda de energia. Não é com partícula, é com onda. Não obstante, insofrido e displicente, dirigiu-se ao bondoso facultativo, logo após o incidente, e disse, esquecido já da lamentável atitude anterior: Senhor doutor, um obséquio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência. Ai, gente, que ridículo. Como eles são irônicos. Ai. Confiado nos sentimentos generosos que de certo exornam tão nobre caráter. Roberto de Canalejas, que com efeito, antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado ao operário da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro. Esboçou sorriso indefinível e respondeu: Estou ao seu inteiro dispor, meu amigo. Em que deverei atendê-lo? É que tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretora dessa casa, para a Virgem Maria. Queria fazer um pedido para a Virgem Maria. Aflijo-me pela falta de informes de minha família, que não vejo há muito, nem eu sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias, e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo a obtenção de licença da muito digna diretoria deste hospital para ir até minha casa, certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Então ele queria pedir autorização para a Virgem Maria para sair do hospital, para ir na casa dele aqui na Terra, tirar satisfação com os parentes encarnados. Por que ninguém rezava por ele? Por que ninguém tinha um pensamento por ele? Por que não iam visitá-lo durante o sono físico? Por que ninguém se interessava por ele? Não sou visitado pelos meus. Não recebo cartas. Será possível a Vossa Excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? Não proibirão de certo os regulamentos internos a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto,
O pobres comerciantes do porto pareciam não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava. E mais do que os companheiros de domicílio, perdia-se na desordem mental entre os estados terrenos e espiritual. Nesse momento ele achava ainda que ele estava vivo, né? E que ninguém ia visitar, ninguém mandava carta, ninguém se interessava por ele, então ele queria ir na casa dele tirar satisfação. Absolutamente, meu caro, não há proibição. O diretor desse estabelecimento terá satisfação em ouvi-lo, afirmou o paciente médico. Farei hoje mesmo então o requerimento? Encaminharei verbalmente a solicitação e Joel participá-lo-á do que ficar resolvido. Cerca de 2/4 de hora depois, meia hora, né? Meia hora depois, Joel voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito doente que o diretor convidava-o a apresentar-se pessoalmente ao seu gabinete. Vinha, porém, pensativo e descobrimos um acento de pesar em seu semblante, geralmente límpido e sorridente. Lá vem bucha, lá vem bomba. Nosso companheiro, que, como é sabido, era dentre os 10 o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, pois repugnava-lhe apresentar-se ao gabinete do maioral envolvido num feio sudário de enfermaria, tal como nos encontrávamos todos. Queria a roupa dele, queria um terno, gravata, queria a roupa dele, formal. Muito sério, Joel não tentou contrariá-lo. Devolveu-lhe antes a referida indumentária. Estão dando corda, né? Estão dando corda. Saíram. Não teriam transposto ainda a galeria imensa para onde se projetavam as portas dos dormitórios. E eis que o jovem doutor Canaleiras e um dos nossos assistentes hindus entraram em nosso compartimento, enquanto o sorridente foi dizendo o último com acento amistoso. Aqui nos encontramos, meus caros amigos, a fim de convidar-vos a acompanhar vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos desta casa, que de algum modo intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom sejais informados de que, se tal rigor se verifica, em vosso benefício o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à terra, como ides ver dentro em pouco. Atentai nesse aparelho de visão à distância, que já conheceis na televisão, né? E acompanhai os passos de nosso Jerônimo desde o presente momento. Vão ligar a televisão e vai passar tudo o que vai acontecer com o Jerônimo e a conversa com o diretor. Caso venha a obter a licença que impetra, como espero que aconteça, dada a insistência em que se atém, fareis com ele a peregrinação que tanto deseja em torno da família, sem, no entanto, precisar de sair deste local. E amanhã, se ainda desejardes descer aos vossos antigos lares em visitação prematura, sereis atendido imediatamente. Ou seja, vou mostrar tudo que vai acontecer. Você já deve ter percebido que não é coisa boa que vem por aí, né? Então, se mesmo depois disso eles quiserem descer para a terra e visitar os parentes, é por sua conta e risco, seja feita a vossa vontade, né? A fim de que as revoltas que vos vêm ferindo a mente não continuem retardando a aquisição de pendores novos que vos possam beneficiar futuramente. Todos os demais enfermos, em idênticas condições, recebem igual sugestão nesse momento. Vai passar no hospital inteirinho. Que vergonha! Que vergonha! O hospital inteiro vai ficar sabendo da entrevista dele com o diretor e da visita dele em casa, por causa dessa indisplicência dele, né? Dessa indisciplina dele. Todo mundo vai ficar sabendo. Ai, que vergonha. Vai virar chacota depois, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui, vou continuar no próximo vídeo, tá? Agora mesmo eu vou fazer um outro vídeo, senão vai me acabar aqui o tempo e vai cortar. Eu vou continuar. Beijinho pra vocês.
Encontro vocês aqui no próximo vídeo.